Aleluia, bom dia! Dá um bom dia para quem está do seu lado aí. Espanta esse frio. Que bom que você venceu a chuva, venceu o frio, está aqui nessa manhã, amém? Queridos, eu tenho um desafio para você, para o próximo domingo. Desafio, mais uma família comigo na Power, amém? A sua família é campeã, mas e a família do seu vizinho? E a família dos seus colegas de trabalho? Como eles têm ficado? Então, nós queremos te desafiar, trazer, a convidar, a falar do amor de Jesus para mais uma família nessa semana. Amém? Porque se nós temos um desafio para nós em comunidade, nós cremos que nós podemos alcançar outras pessoas também. Amém? Melhor é o que a gente multiplicar aquilo que a gente recebe. Amém? Você recebeu, você encontrou o amor de Deus. Então você pode multiplicá-lo. Amém? Então fala assim comigo. Fala para quem está do seu lado assim. Você, mais uma família comigo aqui na Copa. Na Power. Na Copa da Power. Amém? Então fique esse desafio. E na próxima semana, a partir de quinta-feira, quinta, domingo e segunda, nós teremos aqui o Play Teológico. Nossos alunos do Power Academy vão participar, quem estiver aqui, nossos visitantes. Nós teremos ali no nosso lounge uma interação muito legal, como se fosse um show do milhão em tempo real, com perguntas bíblicas, para você participar. Então estuda a Bíblia, hein, irmão, essa semana, para você vir craque para o próximo domingo você participar do nosso Play Teológico. E você que gostaria de fazer o nosso curso de teologia, você pode entrar a cada início de mês, onde as disciplinas são liberadas. Então você pode mirar aqui nesse QR Code e se inscrever na nossa plataforma do Academy. Amém? Então, estamos com o aplicativo novo sendo lançado também na semana que vem. Muitas coisas bacanas aí do nosso curso de teologia. Amém? Então agora vamos para a nossa mensagem de domingo. Hoje nós vamos falar sobre paz ou brigas. A casa não pode virar um campo de batalha. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 25. É um versículo pequeno, vai passar também no telão e nós podemos ler juntos. Marcos 3, 25. Diz assim: se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Vamos ler todos juntos? Se uma casa... Eu oro que essa palavra entre no seu coração, na sua família, na sua casa, produza muitos frutos e você possa aplicá-la todos os dias em nome de Jesus. Amém? Queridos, uma família poderosa, Bispo Carlos já diz isso, não é uma família que não enfrenta conflitos. É aquela que permite que o conflito não governe a sua casa. Porque conflitos, problemas nos relacionamentos, problemas de comunicação, problemas financeiros, todos nós teremos ao longo da nossa vida. Amém? Ou tem alguém que não tem aqui? Todos nós teremos algum problema, em nível grande, em nível pequeno, nós teremos problemas. Mas o problema é quando esse problema governa a nossa casa. É isso que nós não podemos fazer. E durante essa série, nós queremos que cada família identifique os ciclos de briga, de orgulho, de problemas, de palavras destrutivas, tudo isso que tem trazido um ambiente pesado para o seu lar, e troque isso por um ambiente de paz, de perdão, de reconciliação, de honra, amém? De pontes. Então é isso que nós queremos nessa série de mensagens. Por isso nós colocamos a Copa da Família, porque toda Copa tem jogos tensos, toda Copa tem jogos fortes. Tem jogos marcantes, tem falta dura cometida no adversário, tem discussão, tem pressão de torcida. Ontem devia estar uma pressão naquele estádio. Tem cartão amarelo, tem cartão vermelho, tem clima de guerra. Mas existe algo que atrapalha mais do que tudo isso, mais do que cartão vermelho, mais do que cartão amarelo, mais do que uma pressão de uma torcida, é quando a briga começa lá no vestiário. Quando a briga começa lá no vestiário, ela vai refletir totalmente no campo. Quando a briga começa na nossa casa, o problema começa na nossa casa, ele vai refletir em todas as áreas da nossa vida. Vai refletir no nosso campo do dia a dia.
Por isso, o problema não é um time enfrentar uma pressão fora. Não é enfrentar o estádio lotado, porque eles já estão acostumados. Não é enfrentar provocações críticas. O problema é enfrentar um vestiário brigado. Com brigas, com discussões, com dissensões. Por quê? Porque o jogo já começa em risco. Antes de iniciar. Quando estão entrando em campo, todo mundo tenso, já teve discussão, já teve briga. Vai ter problema em campo. Porque o problema não é apenas o que acontece fora de casa. O problema é quando a nossa casa virou um campo de batalhas. Onde brigamos por tudo. Temos respostas atravessadas, ironia, acusação, grosseria, gritos. Silêncio punitivo, orgulho, disputa de razão. E Jesus lá em Marcos, ele nos ensina nesse texto que a divisão interna destrói a sustentação de uma casa. Uma casa dividida perde a força. Coloca lá para mim, Marcos, o primeiro versículo de novamente, por favor. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Uma casa dividida perde estabilidade. Uma casa dividida perde futuro. Uma casa dividida perde proteção espiritual, gente. Divisão não destrói apenas relacionamentos. A divisão, ela destrói atmosferas, destrói a confiança, destrói a paz dos filhos, destrói os relacionamentos, destrói um time inteiro. A sua família é o seu time. Quando você entra numa briga pesada com as pessoas que você ama, você causa um problema que você nem imagina que causa. Sabe por quê? Porque quando fazemos isso, a casa que deveria curar está ferindo. A mesa que deveria unir está separando. A voz que deveria abençoar passa a atacar. Esse é o problema. Quando a divisão entra em casa, a casa deixa de ser um refúgio e passa a ser um campo de batalhas. E aí, talvez, esse seja o maior ataque do inimigo contra as famílias. Porque ele sabe que uma família unida é difícil de vencer. Fala para quem está do seu lado assim, uma família unida é difícil de vencer. Mas uma família desunida, dividida, ela começa a se autodestruir. A família vence muitos ataques externos quando existe uma paz interna. O nosso interno manifesta o nosso externo. Quando a guerra mora dentro de nós, quando a tempestade mora dentro de nós, toda casa dividida perde força antes de perder a sua estrutura. Antes dela desmoronar, antes dela cair. Nenhuma construção, ela desaba instantaneamente. Coloquei e caiu. Não, ela começa a ficar frouxa, ela começa a ter algumas rachaduras. O seu solo começa a não dar conta da estrutura. Eu não sou engenheira não, mas pelo menos isso eu entendo. Porque eu já construí casinha na areia. Na praia. Mas os engenheiros que estão aqui vão me dizer, quando você faz uma boa estrutura, ela aguenta qualquer coisa. Mas quando você faz uma péssima estrutura, basta alguns anos de uso, ou alguns fenômenos da natureza, algumas intercorrências que a construção vai ao chão. Por isso hoje nós vamos aprender alguns passos sobre como nós vamos vencer essa batalha. Amém? E aí entra em campo duas questões. Brigas ou paz? Fala para quem do seu lado assim, briga ou paz? Briga ou paz? Vamos lá, Efésios 4:26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Vamos ler todos juntos? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. E agora eu quero que você leia Hebreus 12:15. Que nenhuma raiz de amargura brote. Vamos ler juntos? Que nenhuma raiz de amargura brote. Número 1, nem todo silêncio é paz. Tem casa onde ninguém grita, não tem grito nenhum, mas todo mundo se fere. Tem casa muito quieta,
mas cheia de mágoa. Tem casa que não discute, porque todo mundo já desistiu de tentar. E como eu falei semana passada, o pior do problema não é, gente, o ódio, a raiva. Não, o pior problema é a indiferença. Tanto fez, tanto faz para mim. Esse é o grande problema. O filho que não responde, ele já... Ixi, deu um troço aqui. Ele aprendeu a se esconder. Tem família... Som? Oi? Melhorou não, acho que é o geral. Vocês estão me ouvindo? Mais ou menos? Não? Vira... Ah, voltou. Aleluia. Tem família que chama de paz aquilo que é distância. E a paz, gente, não é ausência de barulho. Paz é presença de reconciliação. Gente, eu prefiro gritar, quebrar o pau e resolver, do que você ficar em silêncio uma semana, do que você ficar em silêncio um mês, um ano. Lá em casa a gente resolve rapidinho. Saiu daqui da pau, virou a esquina, já começa a resolução do problema. Porque dá tempo, quando eu cheguei lá em casa já resolveu. Porque ninguém fica guardando nada, não fica guardando mágoa, não fica guardando rancor. Se fala alguma coisa aqui que eu não gosto, virou assim, deixa eu te falar, você falou isso, nunca mais falou isso que eu não gosto. Tá bom, me perdoa, acabou. E resolveu. Sabe por que a gente tem silêncio? Que não é paz, é um silêncio punitivo. E isso é terrível. Terrível. Paz, gente, não é ausência de barulho. Não é porque você fala ou não discute ou não resolve que você tem paz, não. Tem gente que não fala, não discute e vive ali uma tempestade interna terrível. E sabe o que acontece? Seu corpo fala. Seu corpo manifesta crises de ansiedade, dores de cabeça, roxos no seu corpo que você não sabe de onde apareceu. Gente, se a gente não coloca para fora, o nosso corpo, ele vai colocar de alguma forma. Ele vai se manifestar. Paz é uma pessoa na nossa casa. Jesus, o príncipe da paz. Amém? Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Olha que lindo, a gente já sabia que ia falar isso na Copa. O árbitro dos vossos corações. Uma das maiores mentiras do inimigo que ele coloca nas famílias é que a ausência de discussão significa saúde. Não, gente. Às vezes o grito acabou porque o amor acabou. Às vezes a conversa acabou porque a esperança acabou. Às vezes a discussão terminou porque alguém desistiu de lutar pela família, pela casa, pelo relacionamento, pelos filhos. Existem famílias que não brigam, mas também não riem juntos. Eu prefiro brigar e depois rir. Prefiro quebrar o pau depois. Se de dia a gente briga, à noite a gente se ama. A gente resolve. Não oram juntas, mas também não sonham juntas. Pense, não compartilham a vida, apenas dormem no mesmo alojamento. Moram no mesmo endereço, mas não vivem na mesma casa. Isso é terrível, gente. O silêncio, ele pode esconder várias coisas. Orgulho, rejeição, feridas que não foram tratadas, mágoas acumuladas durante anos. E aquilo que não é tratado, deixa eu te contar, não desaparece. Aquilo que não é tratado se acumula. E aquilo que se acumula, um dia explode. Aí, um dia vem a última gota e derrama tudo. Ai, mas foi só por isso. Não, querido, tinha um copo inteiro. Isso aqui foi só a última gota que transbordou. Por isso, nunca deixa seu copo encher, querido. Começou a encher, já esvazia. Começou a confusão, a gerar alguma coisa no seu coração, joga fora e começa de novo. Começa quantas vezes forem necessárias. Amém? Na Copa, um time pode parecer calmo por fora. Mas se o vestiário está rachado, o que acontece? A crise aparece no campo. O ambiente sempre vai vazar aquilo que nós estamos vivendo. Gente, aquilo que você vive no seu interno sempre vai manifestar no seu externo.
Agora, da mesma forma, dentro de casa, aquilo que não se resolve no coração, vai aparecer aonde? No olhar. Vai aparecer na distância, vai aparecer na frieza, vai aparecer na falta de conexão. Então, gente, quebra o pau, resolve, mas viva uma vida em paz. Amém? O problema não é brigar, o problema é não resolver. Amém? O silêncio, gente, pode esconder uma guerra que ninguém tem coragem de admitir. Por isso que eu posso ficar em guerra o tempo inteiro, mas eu vou resolver. E eu tenho uma pergunta para nós refletirmos nessa... várias perguntas para nós refletirmos nessa manhã. Minha casa tem paz ou apenas silêncio? Minha família conversa ou apenas evita o assunto? Nós resolvemos problemas ou acumulamos mágoas? Nós pedimos perdão ou fingimos que nada aconteceu? Mas nessa manhã eu quero declarar sobre a sua vida algo poderoso. Que Deus vai transformar o silêncio pesado em uma paz verdadeira dentro do seu lar. Amém? Que onde havia distância, haverá reaproximação. Onde havia frieza, haverá cura. Onde havia mágoa, haverá ponte. Haverá reconciliação. Haverá conserto. Haverá transformação. E aquela frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não com tristeza, mas com alegria, vai ser algo manifestado na sua casa, no seu lar, em nome de Jesus. Amém. 2, nós vamos ler 2 versículos. Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor. Vamos ler todos juntos? A resposta branda desvia o furor. E 2, Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Vamos ler? A morte e a vida. 2, palavras, preste atenção, podem ser cartão vermelho dentro de casa. Estamos na Copa da Família, tudo está girando em torno de um jogo. Então estão em campo briga versus paz. 2, palavras podem ser um cartão vermelho dentro de casa. No futebol, gente, todo mundo sabe que uma entrada violenta pode tirar alguém do jogo. Ontem eu acho que não teve cartão vermelho, não teve, gente? Não, né? Na família acontece assim também. Uma palavra violenta pode tirar a segurança emocional de alguém. Sabe? Tem palavra que diminui, que humilha, que compara, que envergonha. Muita gente tem cuidado com o que fala na igreja, com o que fala no trabalho. É todo polido. Olha, meu irmão, meu querido, meu amado. Aí chega em casa, é um cavalo, uma égua. Dá patada em todo mundo. Nas redes sociais, posta um vídeo maravilhoso. Mas respeita todo mundo em outros ambientes, que não é onde você é visto. Dentro de casa, perde o controle de tudo. É uma quebradeira sem fim. Só que a família, gente, não é o lugar da gente descarregar o nosso veneno, não. Família é um lugar de cultivar vida. Não é que não tenhamos problemas. Teremos brigas, discussões, problemas, mas precisamos resolver, amém? Deus criou o mundo com palavras. E o inimigo destrói muitas famílias usando palavras. O mesmo instrumento que Deus usou para vida é o instrumento que Satanás tenta usar para gerar destruição. Por isso, o poder da vida e da morte estão no poder da língua. Existem pessoas, gente, que carregam feridas há décadas. Fala assim, décadas. E não foi um acidente, foi uma doença, foi uma crise financeira, foi algo que você não resolveu. Por isso que ninguém deveria ter medo da nossa voz dentro de casa. Foi uma frase, foi uma palavra dita em segundos, mas que ficou guardada na nossa alma durante anos. A nossa voz deve ser abrigo, deve ser encorajamento, deve ser proteção, deve ser bênção. Efésios 4:29 diz assim, somente palavras que edifiquem. Tiago 3:5-6 diz, a língua é um pequeno órgão, mas incendeia uma grande floresta.
Vamos ler juntos? A língua é um pequeno órgão, mas que incendeia uma grande floresta. Por isso precisamos vigiar nossas palavras. Nós tivemos uma série enorme, não se cale. Não é para você se calar, mas também não é para você sair ferindo todo mundo. Amém? Não use a sua boca como uma arma contra quem Deus te colocou em aliança. Tem gente matando o próprio cônjuge, os próprios filhos. Quem vence discussão e perde conexão, perdeu mais do que imagina. É aquela velha frase: você prefere ter razão ou ser feliz? Algumas pessoas pedem oração para quebrar maldições. Já pensou nisso? Mas continuam liberando destruição pela própria boca. Antes de você responder alguém, eu quero que nós façamos uma aplicação prática. Faça 3 perguntas. Isso precisa ser dito? 1. Esse é o momento certo? 2. 3. Essa é a forma certa? Pense, precisa ser dito? É o momento certo? É a forma certa? Se você colocar isso em prática, você vai evitar muitos problemas. Fala para quem está do seu lado, muitos problemas. Mas são muitos mesmo, gente. Por isso eu quero declarar nessa manhã que Deus vai curar o vocabulário na sua casa. Amém? Onde havia ataque, haverá bênção. Onde havia acusação, haverá reconciliação. Onde havia palavras duras, haverá palavras de vida. Em nome de Jesus. Porque a sua boca, ela foi feita para abençoar. E você tem palavras de vida, de bênção. Então levante agora a sua mão e comece a profetizar sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus pais, sobre os seus tios, sobre os seus avós, sobre os seus netos, sobre o seu cônjuge. Bênçãos, bênçãos, bênçãos. Recolha no mundo espiritual toda a palavra que você lançou. No tempo de raiva, no tempo de ódio. Recolha uma por uma. E fala assim: Deus, eu lanço agora a palavra do Senhor sobre essas palavras. Porque a vida, a alegria, a paz, a saúde, a restauração, ela vai governar o meu lar hoje em nome de Jesus. Aleluia. É isso que nós vamos declarar sobre a nossa família. Tiago 4:6 diz assim: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Vamos ler juntos? Deus resiste aos soberbos. E Provérbios 13:10: da soberba só resulta a contenda. Vamos ler juntos? Da soberba. 3. O orgulho transforma problema pequeno em guerra grande. Gente, o orgulho é terrível. Muitas brigas familiares não crescem por causa somente do problema. Crescem por causa do orgulho. O problema era simples de resolver, mas ninguém quis ceder. O problema era simples, mas ninguém quis pedir perdão. O problema era simples, mas ninguém quis reconhecer o excesso que causou, que passou fora de um limite que foi estabelecido, de algo que foi quebrado. O orgulho sempre pergunta: quem está certo? A humildade pergunta: como podemos resolver isso? O orgulho quer vencer, a humildade quer restaurar. O orgulho constrói muros, a humildade vai construir pontes. O orgulho afasta, a humildade aproxima. Muitas famílias não estão sofrendo por falta de amor, estão sofrendo por falta de orgulho. Gente, o orgulho é algo terrível. Sabe por quê? A gente não acha que tem. Não acha que não percebe. Alguém precisa nos alertar. Olha, cuidado. Seu coração pode estar orgulhoso. Seu coração pode estar não tão bom quanto você acha que está. Pessoas que se amam, mas não conversam. Pessoas que sentem saudade, mas não ligam. Pessoas que desejam uma reconciliação, mas espera sempre o outro dar um primeiro passo. Se ele falar comigo, eu falo com ele. Gente, para de babaquice. De bobeirada. Como diz minha amiga, de bestajada.
Enquanto isso, sabe o que acontece? O tempo passa. Enquanto você não resolve, o tempo passa. E os seus relacionamentos vão morrendo. Na Copa, um time inteligente sabe recuar para reorganizar. Na Copa, um time orgulhoso perde a cabeça e na hora entrega o jogo. Fala assim, deixa o adversário vencer. Não tem mais o que fazer. Faltam só 2 minutos, faltam só 1 minuto. Mas quem é atleticano aqui sabe que sempre dá tempo. Eu não torço pro Galo, eu não torço pro Cruzeiro, não torço pra nada. Mas é uma... Gente, é uma sofreção. É um eu acredito. Assim, nos 30 segundos. Eu falei, gente, acreditando em quê? Esse povo devia tudo falar a favor da família. Falar, eu acredito que vai dar certo. Se as pessoas colocassem a mesma intensidade que coloca para fazer um gol, para reconciliar, para mover, para recuperar, para perdoar uma família, nós tínhamos problemas resolvidos. Gente, dentro de casa, pedir perdão não é humilhação. Ouvir não é derrota. Ceder não é perder a autoridade. Filipenses 2:3 fala assim, nada façais por vanglória. Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores. Vamos falar juntos? Bem-aventurados os pacificadores. Aqueles que trazem paz. Aqueles que em vez de botar fogo, lenha no parquinho, fala assim, vamos resolver. O orgulho sempre cobra caro, gente. Para quem poderia resolver tudo com humildade. A maioria das guerras familiares não acontece porque ninguém ama mais, as pessoas se amam. Mas o orgulho não deixa que elas se conectem mais. Acontece porque ninguém quer ceder primeiro. Então a partir de hoje você vai parar com essa bestajada e você vai começar a resolver seus problemas. Amém? E você vai trocar as frases na sua casa. Frases destrutivas por frases curativas. É difícil, é um exercício, mas nós podemos fazer isso. Porque a palavra fala, tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, mas eu não consigo. Consegue sim. Fala, Deus, faz uma limpeza cerebral hoje, na minha mente, no meu coração, naquilo que eu vou falar. Em vez de você dizer assim, você sempre faz isso. Fala assim, olha, isso me magoou, isso me feriu, vamos resolver? Em vez de você de dizer, a culpa é sua. Porque a gente sempre bota a culpa em alguém. Olha, você é o culpado. Então a pessoa é mesmo. Mas aí você pode mudar e falar assim, qual parte eu preciso reconhecer para resolvermos isso? Em paz. E fazermos uma ponte. E melhorarmos o nosso relacionamento. E tem uma declaração que eu quero falar sobre você. Hoje a humildade vai entrar onde o orgulho fez morada. O perdão vai abrir portas onde a briga fechou. E a graça de Deus vai quebrar ciclos antigos dentro da sua família. Amém? Tem uma velha canção que vocês vão saber cantar. Que fala assim. Somos corpo. E assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, no grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Fala pra quem é do seu lado, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, é isso que nós precisamos de viver. Na nossa família biológica e na nossa família espiritual. Porque aqui também a gente tem problema. Aqui também o ferro afia o ferro.
Aqui também a gente tem rusga. Aqui também seu irmão fala atravessado com você não gosta. Aqui também um dia alguém chegou num dia mal, te deu uma patada. Aí você fala assim, não, deve estar num dia mal hoje. Você não sabe quando a pessoa levantou. Você não sabe como foi a noite dela. Você não sabe o que está acontecendo. Ninguém perde por ser gentil. Ninguém perde por falar assim, nossa, deve estar com um problemão. Às vezes a minha filha fala assim, nossa, você viu como é que respondeu? Eu falei, ai filha, deve estar tendo o maior problema dentro de casa. Eu já jogo para a pessoa, falando, deve ter problema, porque eu não fiz nada, se a pessoa está assim, deve estar com um problemão. Deixa para lá. E ora, e abençoa, e fala, vamos seguir. Porque nós precisamos ser esse corpo bem ajustado, ligado, vivendo em amor, uma família. Cantamos sem qualquer falsidade, que sabe o que é isso? Resolver os problemas que acontecem. Não é fingir que nada aconteceu, é vamos sentar? Bora resolver de novo. Aí semana que vem, de novo. Até a gente passar na prova e não precisar resolver e fazer de novo. Porque enquanto a gente não passa na prova, o mesmo problema acontece várias vezes. Ai, por quê? Porque você não passou na prova. Você não venceu. Não foi aprovado. Não tirou 10. Tirou 9,5, bateu na ponta. Não tirou 10. 9,5 não é 10, gente. Se 10 é para ser aprovado, 9,5 você foi reprovado. Você não foi aprovado. Então você precisa melhorar mais um pouquinho. Fala assim, melhora aí, meu irmão. Fala assim, melhora aí. Melhora a cara, melhora o sorriso, melhora o humor, melhora o perdão, melhora a reconciliação, melhora tudo que você pode melhorar. E para de bestajada. 4. Vamos nos versículos primeiro. Romanos 12, 18. Se possível, tende paz com todos. Se possível, gente, tem hora que não é possível, mas a gente pode tentar fazer o melhor que a gente pode. Amém? Se possível, tende paz com todos. Provérbio 17:1. Melhor é um pedaço de pão seco com paz do que um pão molhadinho no café com leite com problema, com briga. Come o pão seco. Desce assim, ó, rasgando. Mas você está em paz. Você está bem alimentado. Do que um pão molhadinho que depois você vai ter que vomitar, porque te fez mal. João 14, 27. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Vamos ler juntos? Deixo-lhe a minha paz lhes dou. Jesus, aquele que é o príncipe da paz, fala assim, olha, eu deixo com vocês a minha paz eu vos dou. Não te dou como o mundo a dá, não, eu te dou de uma forma diferente, meu irmão. Para você viver uma vida de abundância, de paz, de alegria nessa terra. Você não precisa viver esse caos que você vive, não. Você não precisa, não. Você está vivendo muitas vezes porque você escolhe viver isso. As nossas escolhas, às vezes, nos levam ao nosso caos. E aí você está lá, é culpa de Satanás. Aí Satanás diz assim, tem nada a ver com isso dessa vez. Dessa vez não fui eu. Dessa vez está botando a culpa em mim, Jesus. Olha aqui. Estou longe. 4. A paz precisa ser protegida como um patrimônio espiritual. Vamos ler juntos? A paz precisa ser protegida como patrimônio espiritual. Paz não aparece por acidente. Olha, estamos em paz. Aconteceu, não. A paz precisa ser cultivada, precisa ser plantada, precisa ser protegida, precisa ser escolhida. Eu escolho viver em paz. Eu escolho não me importar com esse problema aqui e passar por cima dele e continuar e resolver. Eu escolho. Sabe, toda família protege aquilo que considera valioso. Protege dinheiro, protege patrimônio, protege documentos. Eu tenho certeza que na sua casa você deve ter uma pastinha com seus documentos. Porque quando você precisar, você sabe onde que está. Seu título de eleitor que você vai votar esse ano. Você vai falar assim, tá aqui separadinho, preparadinho. Porque lá em casa é assim, eu acho que na sua casa também é assim. Tem a sua pastinha, você protege seus documentos. Você não deixa tudo misturado. Não, protege seus investimentos. Mas muitas vezes não protege a paz. Gente, paz é um patrimônio espiritual. Fala comigo assim, a paz é um patrimônio espiritual.
O inimigo, ele sabe que uma família em paz é uma família forte. Porque uma família em paz, ela ora mais, ela ora melhor, ela decide melhor, ela supera crises de uma forma melhor, ela cria filhos melhores quando você vive em paz. Uma família, a gente pode ter muito dinheiro, mas se possui paz, possui riqueza. E tem famílias que podem possuir muito dinheiro, mas não possui paz. Vive pobre por dentro. Porque é melhor um pão seco em paz. Provérbios diz, nós lemos isso, do que um pão bem delicioso, com creme, leite condensado, coquinho ralado por cima, com problema. Toda seleção campeã possui uma defesa forte. Defesa existe para proteger aquilo que é precioso. A paz da sua casa precisa ter zagueiros espirituais. Gente, eu não entendo muita coisa de futebol, mas eu acho que deve estar faltando zagueiro no Brasil, só pode. Volante também, ó, aqui ó, me deu uma dica aqui, volante, zagueiro, deve estar faltando mais coisa. Goleiro, tá faltando muita coisa. Lateral, vamos fazer, joga no chão e faz de novo. Quebra a minha vida, Senhor, e me faça de novo. Tipo isso, né, meu irmão? A paz da sua casa precisa ter zagueiros espirituais, oração, perdão, domínio próprio. Precisa ter esses zagueiros. Paz dentro de casa, gente, vale mais do que aplauso fora dela. Tem muita gente, ó, batendo palmas, sei lá, no seu trabalho. Parabéns, melhor funcionário do ano. Aí sua esposa está assim, péssimo marido do ano. Péssima esposa do ano. É isso. Uma casa cheia de bens e sem paz é apenas um depósito de coisas. Um lar cheio de presença de Deus é um lugar de vida. Ao contrário, é isso. Sabe? Crie hoje acordos familiares. Aplicação prática. Não discuta no auge da raiva. Na hora da raiva, você não pode resolver nada. Na hora da raiva, você tem que, ó, calma. Espera a raiva passar. Ó, tem uma névoa aqui. É o Espírito Santo. Não, acho que é a máquina de fumaça mesmo ali. Não discuta na hora da raiva. Não exponha problemas íntimos para pessoas erradas. Não use filhos como mensageiros de conflitos. Ah, seu pai fez isso, sua mãe fez isso. Não. Senta com seu marido e resolve, em vez de ficar mandando seu filho resolver. Você não é homem e mulher para resolver, não. Honra aí aquilo que Deus te deu. Não ataque a identidade do outro. Não encerre o dia sem buscar uma reconciliação. Gente, lá em casa a gente tem vamos fazer 22 anos de casado. Nós nunca, até hoje, dormimos brigados. A gente pode não ter dormido, mas a gente resolveu. Entenderam? É diferente. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Já aconteceu da gente discutir a madrugada inteira. Dormir 5 horas, 7 horas, o despertador tocar, tem que levantar. Dormiu 2 horas, nem dormiu, mas resolveu no outro dia. Você está zerado. Por quê? Você está com o seu coração em paz. E eu quero profetizar sobre você que a sua casa não será reconhecida pela guerra. Sua casa será reconhecida pela presença de Deus. Amém? Sua mesa será um lugar de comunhão. Seu lar será um lugar de cura. Sua família será um lugar de descanso. Amém? Você não vai mais usar um silêncio punitivo, não. Você vai usar o silêncio na hora certa, que precisa acalmar as coisas e daqui a pouco você senta e resolve. Amém? Gente, eu já taquei controle no carro, pilha. Ele era tão irônico quando eu casei com ele, tão debochado. E aí um dia ele tava lá, falando, aí eu vi assim, um controle, peguei, aí fiz assim, ó, pra acertar na testa. Gente, ele fez assim, ó. Ele falou assim, errou. Aí eu queria jogar o vaso inteiro que estava na mesa. A palavra branda desvia o furor,
Mas a palavra errada incita a ira. Aí eu fiquei mais irada. Eu falava assim, enquanto você não me vê louca, você não vai ficar em paz. Mas depois de alguns anos a gente resolveu tudo. Amém? Talvez sua família tenha vivido muitos dias de conflito, como uma final de Copa. Todo mundo na defesa, todo mundo cansado, todo mundo esperando a próxima confusão, discussão. Mas Jesus entra em casas assim e diz: a paz seja convosco. Amém? Ele não oferece uma paz fraca. Ele oferece uma paz que governa. Ele não oferece uma paz que confronta. Ele oferece uma paz que cura. Ele não oferece uma paz que somente restaura, mas que também restaura e transforma o ambiente. Amém? Família poderosa não é família sem diferenças. É família que escolhe aliança em cima da guerra. Amém?